Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, deixa eu mostrar para vocês que nós estamos começando a apostila volume 4. Nessa apostila volume 4 tem dois capítulos, o capítulo da função exponencial e o da função logarítmica. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos focar o capítulo da função exponencial, que é o primeiro. Vocês vão ver que nesse capítulo ele tem duas partes. A primeira parte dele fala sobre os gráficos, de maneira geral, e alguns exercícios, e no segundo fala sobre as equações e inequações logarítmicas. Então, eu vou começar explicando essa parte de gráfico. Então, primeira coisa, olha, o que é uma função exponencial? Deixa eu explicar aqui. Toda função tem a sua fórmula geral, que é a sua lei de formação. A função do primeiro grau, que nós já estudamos anteriormente, tem essa lei de formação, ó. Y é igual a elevado a x mais b. Nesse caso aqui, ó, é uma função, porque o y depende do x, e ela é do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Esse a e esse b são coeficientes, são números, né, que pertencem ao conjunto dos números reais. Isso é a função do primeiro grau. A lei de formação da função do segundo grau é essa, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Também é uma função, porque o y depende do x, e ela é do segundo grau, porque o x está elevado a 2. Ah, mas eu tenho x elevado a 1 aqui. Mas o grau de uma função é determinado pelo maior expoente da variável. A, b e c são números, né? São os coeficientes que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, isso nós já vimos também. Hoje nós vamos falar da função exponencial, que normalmente ela obedece essa lei de formação, ó. Y é igual a elevado a x. É uma função pelo mesmo motivo, porque o y depende do x, e ela é exponencial porque a variável x aparece no expoente. Esse a, que é a base, é um número, tem que tomar cuidado, que pertence ao conjunto de números reais, mas tem uma condição de existência. O a tem que ser maior do que zero, então ele não pode ser negativo, e além disso ele tem que ser diferente de 1, então não pode ser 1, certo? Esse x aí é o x da variável, né? Aí é o seguinte, então, por exemplo, tem exemplos aqui, ó. Y é igual a 2 elevado a x, y é igual a 1/3 elevado a x, y é igual a 0,25 elevado a x, todas essas são funções exponenciais, ó. Aí é o seguinte, toda vez que a gente vai construir, porque toda função tem o seu gráfico, da função do primeiro grau era uma reta, lembra que era crescente ou decrescente? A do segundo grau era uma parábola, ou com quantidade voltada para cima ou voltada para baixo. Já que da função exponencial são curvas, assim ou assim. A gente fala que nesse caso é uma curva crescente, nesse caso é uma curva decrescente. Ah, como é que eu sei se o gráfico vai ser crescente ou decrescente? Basta eu olhar essa base aqui, ó. Se essa base, que esse A, for um número maior do que 1, então A maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Se essa base for um número entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4, 0,25, ele é decrescente, vai ser assim, ó. Por que eu falo que tem que estar esse menor que 1, mas ao mesmo tempo que tem que ser maior que 0? Por causa da condição de existência, né? Então, ó, base maior do que 1 crescente, base menor do que 1 decrescente, certo? Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui seria um gráfico crescente, porque a base é 2 é maior do que 1. Já esses dois aqui, os gráficos seriam decrescentes, porque a base é 1/3, é 0,333 é menor do que 1 e 0,25 também é menor do que 1. Ah, mas como é que eu faço, então, para construir o gráfico? É o que nós vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver que eu selecionei os exercícios de aprendizagem, alguns exercícios, né? Então, esse primeiro, ó. Para cada função exponencial a seguir, construa o gráfico na malha quadriculada e escreva o conjunto embaixo. Então, a função é essa, ó. F de x, a gente sabe que é a mesma coisa que y. Então, y é igual a 2 elevado a x, ó. Eu preciso construir esse gráfico. Primeiro, para a gente construir esse gráfico, eu vou montar a tabelinha aí com os pares ordenados. Eu vou jogar valores para x e vou achar y. Eu vou jogar, gente, no mínimo aí uns 3 valores. Vou jogar em -1, 0 e 1 no lugar do x. Uma dica que eu dou, jogo sempre números pequenos, que você jogar, por exemplo, 3, 4, 2 elevado a 4 já vai dar 16, vai dar um número muito alto. Aí fica complicado na hora de construir o gráfico. Então, joga em valores pequenos. Jogando 3 é o mínimo. Você pode jogar 4, 5, a quantidade que você quiser. Você vai substituir no lugar do x. Então, vai ficar 2 elevado a -1. 2 elevado a -1, toda vez que o expoente é negativo, eu inverto a base, vai dar meio, né? De baixo, 2 elevado a 0, que dá 1, e esse de cá vai dar 2 elevado a 1, que vai dar 2, ó. Então, nesse caso aqui, nós vamos construir, ó, usando a malha quadriculada, né? Eu vou só passar aqui o meu plano cartesiano pra gente fazer a construção dele, ó. Aí é o seguinte, vou colocar ele aqui assim, ó, só mostrar pra vocês que eu tô passando só a regra aqui, o plano cartesiano XY, ó.
Aí é o seguinte, primeiro ponto, eu tenho menos 1 do x com meio do y, vou usar a malha quadriculada, ó. Menos 1 do x com meio do y. Vai ficar bem pequenininho, ó. O meio tá aqui, ó. Entre o 0 e 1. Menos 1. Vou ligar os dois, né? Ter o ponto aqui. Segundo ponto é o 0 do x com 1 do y. Vai estar aqui em cima do 1 do y, que é o 0 do x com do y. E o terceiro ponto é 1 do x com 2 do y, ó. É 1 do x com 2 do y. Com 2 aqui, ó. Pronto, ó. A partir do momento que eu tenho os 3 pontos, ó, é só ligar. É uma curva, ó. Nesse caso, crescente, tá vendo? Uma observação importante, quando obedecer essa lei de formação, ó, y igual a elevado a x, o gráfico vai ser uma curva que vai passar bem perto do eixo x, só que não vai tocar. Só nesse caso, porque se você tiver um número aqui mais 2 ou menos 3, um número aqui na frente, aí ele já toca. Mas quando obedecer essa lei de formação, ele não toca. Aí pede a imagem. Aí toda vez que o exercício pedir imagem, a gente pede quais são os valores de y nesse caso. A nossa imagem aqui, gente, quais são os y que eu vou usar? São os y maiores do que 0, ou seja, do 0 para cima. Então, a imagem é y maior do que 0, certo? Então, primeiro gráfico, a base é 2, crescente, gráfico crescente. Vou dar um segundo exemplo agora, por exemplo, essa letra B, a função é 1/3 elevado a x, então a base é 1/3. Então, a gente vai ver que o gráfico vai ser decrescente. O processo é o mesmo, eu vou montar a tabelinha aqui, vou jogar os mesmos valores. Ah, não posso jogar sempre os mesmos? Pode, no lugar do x, ó. Vai ficar 1/3 elevado a menos 1, 1/3 elevado a 0 e 1/3 elevado a 1. 1/3 elevado a menos 1, se eu inverter a base, vai dar 3, né? 1/3 elevado a 0 vai dar 1 e 1/3 elevado a 1 vai dar 1/3. Eu vou só traçar aqui o plano cartesiano para a gente poder fazer a construção do gráfico. Então, aqui é x, aqui é y. Então, primeiro ponto, menos 1 do x com 3 do y. Então, tá menos 1 do x aqui com 3 do y. Aqui. Depois, o 0 do x com 1 do y. Tá aqui, ó, no 1 do y. Depois, o 1 do x com 1/3 do y. 1 com 1/3, 0,3 bem baixo. Tem os 3 pontos, é só eu traçar a curva, ó. Lembrando que ela é decrescente, porque a base é 1/3, 1/3, ó, é menor do que 1, ó. Como obedece essa lei de formação, não tem nenhum valor somando ou subtraindo, é uma curva que vai passar bem perto aqui do eixo x, mas não vai tocar o eixo x, certo? A imagem também é o mesmo caso, né? Y maior do que 0, porque é do 0 para cima, certo? Aí é o seguinte, na letra C e na letra D, eu tenho 2 gráficos para vocês construírem. O processo é o mesmo, joga valores aqui, traço o plano cartesiano e monto o gráfico. Nesse caso, eu tenho o menos 2 aqui. O menos 2 vai ser abaixo do eixo x. Então, se eu vou abaixo do eixo x, ele vai tocar. Então, nessas situações onde eu estou abaixo do eixo x, vai ser abaixo do eixo x. Aí, nesse caso aqui, ele vai descer 2 unidades abaixo, certo? Vocês vão ver que é o seguinte, esses dois aí para vocês treinarem. Eu estou tentando construir fazer os desenhos, mas que eu não... Esses aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, esses têm os códigos, então vocês têm as videoaulas. Eu vou tentar fazer os que eu não tenho código. Então, por exemplo, esse exercício 4, eu não tenho código, nós vamos resolvê-lo. Fala o seguinte, o gráfico representa a função y é igual a m vezes a elevado a x. Nessas condições, qual é o valor de a elevado a m? Como é que eu resolvo um exercício desse? O primeiro passo é o seguinte, eu vou voltar aqui na minha folha, porque o espaço aqui é maior. Ó. A função é essa, eu tenho que achar o a elevado a m. Só que para a gente encontrar o a elevado a m, eu vou ter que encontrar quem é o a e quem é o m. Para nós encontrarmos quem é o a e quem é o m, vou usar o gráfico e as informações que ele me forneceu. Ele me fornece esses 2 pontos, ó, 1 é 6 e 2 é 18. 1 é x, o 6 é y, o 2 é x, o 18 é y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações e jogar aqui, ó. Então, ó, 1 e 6, 2 e 18. Então, se eu substituo aqui no lugar do x o y, ó, esse é x, esse é y, esse é y. No lugar do y, eu vou colocar 6 é igual a m vezes o a elevado ao x, que é 1. A outra, ó, o y é 18, então é 18, é igual a m vezes o a elevado ao x, que é 2. Então, eu preciso achar o a e o m. Aqui tá fácil, ó, porque a elevado a 1 é a, então eu vou acabar de descobrir que m vezes a é igual a 6. Nesse de cá, ó, o que é m vezes a ao quadrado?
é M vezes A, concorda que A ao quadrado é A vezes A? Eu posso substituir no lugar do M vezes A, eu posso colocar 6, ó. Então, vai ficar 18 é igual a 6 vezes A. Eu vou descobrir, pegando esse 6, multiplicando e passando, dividindo, ó. 18 dividido por 6, eu vou descobrir que o A é 3, ó. Se eu descubro que o A é 3, eu volto, substituo aqui, eu vou descobrir o M, ó. O 3 multiplicando eu passo dividindo, 6 dividido por 3, eu vou descobrir que o M é 2. Então, o que vai ser o A elevado a M? Vai ser 3 elevado a 2, que vai dar 9, ó. Certo? Se olhar, é um exercício de múltipla escolha? É. A resposta aqui vai ser a letra B, ó. Vai dar 9. Então, olha, esse 4 não tem lá, né? Então, esse aqui já tem o código, esse já tem, o 7 também. Deixa eu ver um outro que não tem código. Ó, o exercício 9 é um que não tem código. Olha o que ele fala, ó. Em um experimento de laboratório, 400 indivíduos de uma espécie animal foram submetidos a teste de radiação para verificar o tempo de sobrevivência da espécie. Verificou-se que o modelo matemático que determinava o número de indivíduos sobreviventes em função do tempo era isso, essa é a fórmula. N é igual a C vezes A elevado a T. Com T dado em dias e A e C dependiam do tipo de radiação. 3 dias após o início do experimento, havia 500 indivíduos. Quantos indivíduos vivos existiam no 4º dia após o início do experimento? Então, olha, te deu duas informações importantes no enunciado. Ele falou que no início tinham 400 indivíduos. Quando T era igual a 0, tinha um número de indivíduos, que é o N, igual a 400. Uma dica importante. Outra dica importante que ele deu, ele falou o seguinte, ó. 3 dias após, tinha 50. Então, quando T era igual a 3, o N é igual a 50. E ele te pediu, né, a quantidade de indivíduos no 4º dia. Então, T igual a 4. Qual vai ser o valor de N? A pergunta é essa. Mas aqui tá fácil, ó, porque para eu descobrir, na verdade, aqui, eu tenho que substituir no lugar do T4, né? Vai ficar, ó, o número de indivíduos vai ser C vezes A elevado a 4. Mas eu vou ter que descobrir quem é o C e quem é o A. E é essa conta que a gente vai fazer aqui, ó. Quem é o C, quem é o A. Deixa eu só passar aqui esse exercício 9 aqui pra folha, porque vai ficar mais fácil aqui. Aí é o seguinte, passando pra cá, ó. Eu tenho que descobrir quem é o C e quem é o A. Então, eu vou pegar aquelas informações, ó. Quando T é igual a 0, o N é igual a 400. Então, o N é igual a 400, igual a C vezes A elevado a 0. Quando T é 3, o N é igual a 50. Então, 50 é C vezes A elevado a 3. A elevado a 0 é 1. 1 vezes C é C. Então, a gente já vai descobrir que C é 400, ó. Se C é 400, eu substituo ele de cá, ó. 50 é igual a 400 vezes A elevado a 3. Esse 400 multiplicando, eu passo ele dividindo, ó, cancelar o 0, vai ficar 5 dividido por 40, que vai dar 1/8 igual a elevado a 3. O 3, como expoente, vira raiz, vai ficar raiz cúbica de 1/8. Raiz cúbica de 1 é 1 e de 8 é 2. Então, acabei de descobrir que o A é meio. Agora, ficou fácil, é só voltar aqui, ó. O que vai ser aqui, ó? No lugar do C, eu vou colocar 400, vezes o A, que é meio, elevado a 4. Agora, é só fazer essa continha, ó. Então, vai ficar 400 é igual. Meio elevado a 4, 1 elevado a 4 é 1 e 2 elevado a 4 é 16. 400 dividido por 16, eu vou descobrir que vai dar 25. Então, a resposta aí vai ser a letra C. Ó, esse aqui não tem um código, então resolvi ele. Os outros têm, mas é claro que vocês vão resolver qualquer dúvida, né? Nós teremos a nossa aula ao vivo no próximo horário. E o último aqui dessa parte, ó, é o exercício 11, que ele também não tem o código, olha. Olha o que ele diz. Ele fala o seguinte, ó. A inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial tipo f de x, deixa eu anotar na minha folha aqui, f de x é igual a vezes b elevado a x, conforme o gráfico a seguir. Determina a taxa de inflação desse país no 4º ano, né? Então, aqui pediu para achar esse valor. Esse daqui, gente, é bem parecido com esse, ó, que nós tínhamos os pontos, ó. Porque aqui eu tenho 2 pontos. Eu tenho esse ponto aqui, ó, que tem coordenadas 7 e 7,5. E tem esse ponto aqui, ó, que o x, você tá tocando o eixo y, o x é 0, o y é 960. Então, com esses 2 pontos, ó, vou até anotar aqui na minha folha, ó, 0 e 960 e 7 e 7,5. Eu consigo achar a fórmula, porque se eu achar a fórmula, a gente achar no x igual a 4,
É só eu pegar a fórmula aqui, ó, substituir x igual a 4, mas eu preciso do a e do b. Mas o a e o b eu vou encontrar resolvendo aqui, ó. O f de x, aqui, ó, esse é x, esse é y, esse é x, esse é y. Nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y, então y é igual a a vezes b elevado a x. Eu vou substituir o primeiro, ó. No lugar do x eu coloco 0, no lugar do y eu coloco 960. Então, 960, que é o y, é igual a vezes b elevado a x, que é 0. b elevado a 0 é 1, então eu vou descobrir que o a é 960, ó, primeira informação importante. Pelo mesmo processo de substituição, vou substituir o segundo, ó, no lugar do y eu vou colocar 7,5, o a eu já sei que é 960 vezes o b elevado a x, que é 7. Essa continha aqui, ó, o 7,5, gente, é 75 sobre 10, eu jogo em fração. Esse 960 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, ele vai ficar junto aqui com 10, ó. Aqui, se eu simplificar 75 por 9.600, que é essa multiplicação, aqui por 75 embaixo por 75, eu vou descobrir que b elevado a 7 é igual a 1 sobre 128. Esse 7 como expoente vai virar raiz sétima, né, de 1 sobre 128. Raiz sétima de 1 é 1, de 128 é 2, então eu vou descobrir que b é meio. Se eu já descobri o a, se eu já descobri o b, é só eu voltar na fórmula, ó. É o a, que é 960, vezes o b, que é meio elevado a x. E ele quer que a gente descubra para x igual a 4, né? Então, é só substituir no x4, ó. Então, vai ficar 960 vezes 1 elevado a 4 é 1. E 2 elevado a 4 é 16. 960 dividido por 16 vai dar 60. Então, a resposta aqui, ó, não é de múltipla escolha, não, mas a resposta é em porcentagem, né? É 60%, ó. É um exercício que não tinha o código, então por isso que eu resolvi também. Certinho? Próxima aula ao vivo. Espero vocês. Até mais.